Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Hoje vamos falar sobre arte e futebol, partindo do texto Futebol e Arte, escrito por Luiz Camilo Osório, curador do Instituto Pipa e professor da PUC-Rio, para o site do Prêmio Pipa em janeiro, logo depois da morte do jogador argentino Maradona, um dos maiores do futebol mundial. Para falar sobre o aspecto estético e artístico presente no esporte, nos acompanham, além do Luiz Camilo Osório, Pedro Duarte, doutor e mestre em filosofia pela PUC-Rio, onde também é professor, e Lula Vanderlei, artista, psiquiatra e diretor do vídeo Arte ao Futebol Sem Bola. Então, primeiro eu queria agradecer vocês três por toparem participar do Pipa Podcast, Lula, Pedro, Camilo, mais uma vez. E eu acho que a gente podia partir exatamente dessa, para começar, e depois a gente vai falando livremente, da onde surgiu a ideia para essa conversa, né? Que foi do texto que você escreveu, Camilo, para o site do Pipa, logo depois da morte do Maradona, Futebol e Arte. E aí eu queria saber, assim, se você pudesse comentar um pouco, quais foram o que você pensou para unir futebol e arte de uma visão estética e também pensando o cinema, né? Você fez muitas referências ao cinema no texto. Como é que essa câmera, que tanto retrata o futebol e também grava o jogo ali no campo, como é que isso pode fazer uma relação entre a arte e o futebol? Bom, queria também agradecer por estar participando de mais esse podcast com esse tema que para mim é tão caro, né, que é arte e futebol, né, duas coisas em torno das quais acho que parte muito relevante da minha vida gira. E quando eu escrevi esse texto, na verdade, a ideia era falar sobre o quanto de arte tem o futebol. Muito mais do que falar da relação entre arte e futebol, era pensar o futebol enquanto uma experiência artística e estética. E eu acho que a morte do Maradona e todas as discussões e conversas que foram geradas a partir dali, imagens que a gente reviu, né, de partidas do Maradona, a minha memória de vários jogos que eu consegui ainda ver o Maradona jogar, vários não, mas alguns numa Copa América aqui no Brasil, enfim, e muitos na televisão, ter visto a Copa de 86 na Inglaterra e ter torcido de maneira muito efusiva para a Argentina naquele jogo contra a Inglaterra, que teve aqueles dois gols, digamos, épicos do Maradona. E então a figura do Maradona marcou a minha experiência do futebol, né? Eu acho que foi o jogador que eu vi, o primeiro grande craque, né? Enfim, eu vi o Pelé jogar, mas os dois primeiros craques mesmo que eu vi aparecerem, né? Vi o Rivelino, vi vários, mas a vi aparecer foi o Zico e o Maradona. E o Maradona tem essa potência trágica, né? Esse extracampo que para mim sempre também contou muito, uma irreverência, uma inteligência, uma rapidez e os altos e baixos, né, da vida dele, que estão relacionados à maneira, inclusive, do futebol dele ser jogado e ser tão assim, intenso. Eu tinha, há uns 2 anos atrás, visto um filme documentário sobre o Maradona na Inglaterra, que focava muito no período. Acho que a gente viu na mesma viagem à Inglaterra, Camilo. Foi, justamente, vimos. E aquele filme me marcou muito também por conta da relação Maradona e Nápoles, né? E o período que ele jogou no Nápoles, a história dele com a cidade de Nápoles, o Deus de Nápoles e depois, né, a queda dele por conta da cocaína, da relação com a máfia. Isso tudo me fez querer escrever muito sobre o Maradona e sobre a experiência plástica do futebol através do Maradona, o que ele fazia com a bola, os dribles, o efeito que ele dava no chute, a maneira que ele decidia as partidas, um tarraquete de 1,60 m, né, que era completamente endiabrado em campo. Ao mesmo tempo, muito do que eu vi do Maradona foi através da câmera. Vi poucas partidas, como disse, dele ao vivo. E essa relação do futebol com a câmera, com o cinema, também tem uma memória afetiva para mim muito grande, que é o Canal 100. Quando eu era criança, adolescente, ia para o cinema e chegava sempre antes para ver o Canal 100, né? E ver aquelas jogadas filmadas de maneira tão gloriosa. E eu uso como epígrafe uma frase do Nelson Rodrigues, que o Lula, que está aqui com a gente, abre
o filme dele, né, o vídeo dele memorável, Arte é Futebol Sem Bola, em que o Nelson Rodrigues fala que o pior cego no futebol é aquele que só vê a bola. Então, eu queria aproveitar e passar para o Lula para ele falar um pouco da relação dessa frase do Nelson com esse vídeo Arte é Futebol Sem Bola, em que você pega esses 3 gols, um do Pelé em 58 contra a Suécia, o do Maradona contra a Inglaterra, que ele dribla o time inteiro, e o do Romário contra a Holanda em 94, que são 3 gols históricos, está na memória de qualquer pessoa minimamente familiarizada com o futebol, e que você mostra os gols, mas você tira a bola. E a gente então vê a coreografia dos movimentos de maneira tão evidente, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse vídeo, depois a gente passa para o Pedro. Antes de falar sobre o vídeo, Camilo, contar uma história assim, extremamente poética que eu adorei. Eu passei esse vídeo no Oi Futuro, era uma sala no Oi Futuro, eu acho que eu passei pela primeira vez, eu não me lembro. E entrou um funcionário, eu acho que era um guarda, alguma coisa, para assistir. Ele parou diante do gol e disse: é um gol muito bonito. E foi embora. Eu percebi que ele não tinha percebido a questão da ausência da bola. Ele tinha assistido como se fosse uma bola. E eu chamei: você não vê nada de diferente no gol? Ele olha assim: rapaz, está sem a bola. Ele está sem a bola. Aí ele me veio com uma frase maravilhosa: é difícil a gente tirar a bola do pé do Maradona. Eu achei isso fantástico. Mesmo digitalmente, né? Tirar a bola do craque é complicado. Sensacional. Eu achei uma frase lindíssima. É difícil tirar a bola do pé do Maradona. Mas, assim, minha vida foi imersa no futebol, completamente. Na infância, lugar do meu pai, que era um conhecido no bairro todo pela sua paixão pelo futebol, e não era uma paixão. Eu nunca vi papai torcer por uma seleção brasileira. Ele tinha paixão por um time de futebol, que era o Santa Cruz de Recife, o Santinha. Era uma coisa assim, lá em casa era bandeira, era prato, era tudo, time de futebol. A gente nasceu indo a campo para ver o Santinha. E nessa passagem do rádio de pilha para a televisão, ele não aceitou muito, não. Ele recusou assistir o jogo de Santa Cruz, mesmo olhando na televisão, mas com rádio. E minha mãe dizia assim: mas você tem a televisão, você vê a imagem, você. E papai dizia assim: eu vejo melhor pelo rádio. Eu me encontrava com essa frase: eu vejo melhor pelo rádio. Eu ficava com isso: como é que ele vê melhor pelo rádio? Eu sempre fiquei pensando de qual a poética do futebol, onde é que está realmente a poética do futebol. Porque, como todo esporte, ele se desloca para a tensão final, né? A contagem de pontos ali. Mas o futebol é um futebol de muito poucos pontos, muito pouco a contagem de para cá, e pode nem existir. Ela é extensa, né? É muito extensa. A poética talvez esteja em toda essa extensão, né? Que a televisão puxou muito, a imagem puxou muito para a finalização, aquela coisa apoteótica, tal. Aquela extensão talvez seja bonito. E sempre fiquei na minha cabeça essa coisa de como ver melhor o jogo, né? Como perceber melhor o jogo. Me veio uma ideia que eu estava fazendo umas experiências no campo que eu atuo também, da clínica, de fazer pequenos deslocamentos que eu percebi mais a realidade. Eu sempre achei que a grande dificuldade nossa, do mundo contemporâneo, é como perceber a realidade, né? Aí eu fazia pequeno deslocamento, aí imaginei tirar a bola para ver como, eu tirando a bola, eu não só tiro a força centrípeta da informação do jogo, que é a bola, como também a força centrípeta do gol. O gol não tem a mesma força, não tem a mesma característica que com a bola. E eu, tirando essa força centrípeta, eu abro a percepção para coisas que podem ir para além do futebol, como o futebol é para além dele próprio, né? Isso é interessante que você está falando, porque essa mesma experiência está muito presente no filme do Zidane, que são 17 câmeras focando num jogador durante uma partida inteira, quando a gente sabe que o jogador
toca muito pouco na bola, mesmo um jogador tão central e tão articulador como o Zidane, toca pouco na bola. A câmera ficando em cima dele, a gente vê toda a reflexividade, toda a ansiedade do jogador sem a bola, né? E o quanto tem intensidade nisso, né? E isso eu acho que é muito interessante, né? Porque eu acho que chama a atenção para a beleza do futebol, para além dessa conclusão que é o gol, né? Ou o futebol para além, né, do resultado. E isso eu acho que traz uma dimensão, não sei se o Pedro quer comentar um pouco isso, porque acho que isso traz uma coisa da própria experiência, vamos chamar assim, estética do futebol, que é muito superior à coisa do gol, né? Bom, Camilo, bom, primeiro, obrigado pelo convite para falar aqui junto com vocês e para conhecer o Lula, que eu gosto tanto do vídeo dele. E fiquei pensando várias coisas enquanto vocês falavam, mas achei que talvez uma delas seja essa de que, pegando esse fio da meada, de que essa situação do futebol entre a maior parte dos esportes de ter tão pouco ponto, de modo geral, a relação entre o esforço, a narrativa, o desenvolvimento do jogo e o placar tem um abismo muito raro nos outros esportes, no basquete, no vôlei, que é o que faz com que no futebol tenha essa pergunta estranhíssima, né? Quem jogou melhor? Não, ninguém faz essa pergunta nos outros esportes. Quem ganhou, jogou melhor. No futebol, não. No futebol, pergunta quem jogou melhor, porque tem um espaço muito grande entre tudo que se passa no jogo, entre tudo que acontece no jogo e o placar frio e definitivo. Tanto que quem gosta de futebol sabe muito bem a sensação de que tem jogo 0-0, que é muito melhor do que jogo 2-2, 3-2, porque não é o gol que define essa dimensão do prazer estético, poético do próprio futebol. Então, acho que, de algum modo, entre muitas possibilidades de pensar isso, assim, quando também se tira a bola de um lance, a gente é lembrado dessa dimensão. O Lula Moura falou agora, né? O futebol é ele mesmo para além dele mesmo. Eu acho que isso tem muito a ver com esse sentimento mesmo. E eu me lembrei agora, enquanto vocês falavam, de uma bobagem, mas que tem uma propaganda agora da Copa América na Argentina, Lula, e fizeram na propaganda o contrário do seu vídeo. Eles fizeram uma propaganda na Argentina da Copa América em que eles tiraram o Maradona, mas não são lances de verdade. Mas eles fizeram uma propaganda que é a bola sendo mexida sozinha e ninguém entende o que está acontecendo. E aí, quando termina a propaganda, é assim, né? A primeira Copa América em que Deus não está mais entre nós. Como se o Maradona estivesse mexendo na bola, invisível, e a bola estivesse mexendo ela sozinha. Me lembro que eu pensei em desdobrar aquele vídeo quando eu fiz. Eu fiz ele muito espontaneamente, ainda com tecnologia muito ruim, na década de 90. E a Lígia Pape e o Luciano Figueiredo disse: Lula, essa ideia é muito boa, refaça. E aí eu esperei uma tecnologia melhor e refiz ele melhor, com tecnologia melhor, que eu fiz muito rudimentar. E essa frase que me deu foi o Autuori, aquele diretor de cinema de propaganda, que também fez alguns filmes de ficção. Ele que viu que a filha dele, Sandra Autuori, me ajudava na edição, ele viu e disse a frase de Nelson Rodrigues e me deu essa frase que eu acho perfeita, belíssima. Mas eu pensava de novo, ela, Pedro, em fazer o vídeo de desarmes, a praticidade do desarme. Né? Você tirando a bola para ver o choque dos corpos, o arrancar, a decepção do cara que perdeu a bola, aquele negócio sem que você entenda muito bem o que está acontecendo. E fiz um outro também, que é a estratégia angular do poema, que é sobre o passe. Sempre me encantou essa questão do passe, né? Eu achava que Vladimir Dias Pina era um poeta do passe. Ele não é um poeta da finalização, era um poeta do passe. E juntei Pep Guardiola com Vladimir Dias Pina, estudei para burro o jogo do Barcelona. A hora que eu vi, rapaz, cacetada, encontrei um jogo contra o time tcheco, onde há 13 passes antes do gol. 5 adversários e toque na bola. Encontrei esses 13 passes.
retirei digitalmente o adversário, ficou só as angulações da bola com os jogadores, tal, tal, tal. Isso é um desdobramento desse, ninguém talvez não tinha percebido, mas é desdobramento desse futebol sem bola. Essa coisa de você deslocar para a extensão do jogo, a poética dele, né? A beleza, a finalização em si. Uma curiosidade que eu fiquei, a gente está falando dessa frase do Nelson Rodrigues, desse pensamento do vídeo sem a bola. Uma outra curiosidade, trazendo até um pouquinho para o presente, que eu fiquei vendo o vídeo, foi da agora do futebol sem o recurso sonoro da torcida. Se em alguma vez que você fez o vídeo, depois você pensou nisso também, porque com a pandemia, um estranhamento de tanto dos jogadores quanto de quem assiste é o futebol sem os gritos, sem os cânticos de torcida. E aí, no ano passado, alguns times brasileiros até contrataram um DJ para ficar no campo, colocando, né, inserindo esse recurso sonoro para os jogadores não estranharem tanto e para o público também não estranhar. E aí eu queria saber, assim, alguma vez depois de fazer o vídeo, você chegou a pensar nisso também, do futebol sem a torcida, ou se recentemente também isso foi um estranhamento para quem assiste? Mariana, quando eu fiz a primeira versão, ele era linear. Tal. Depois eu pensei em alterar velocidades para você ver a parte do corpo, né? Eu pensei em colocar sonoridades, e pensei nessa coisa de um certo silêncio, sem torcida, sem nada, sem a bola, sem a torcida, um certo silêncio que eu achava que a parte do corpo ficava bonito naquele modelado daquele silêncio. E experimentei momentos de silêncio. Até que o pessoal de cinema dizia assim, Lula, você tem que colocar um ruído aí, ainda alguma coisa. No cinema não se tem assim, silêncio total, não, mas era bonito o silêncio mesmo. Mas tem uma coisa nesse vídeo que eu fiquei pensando também, em relação às escolhas, né? O do Maradona talvez seja o mais fácil, digamos assim, porque talvez seja o gol mais sensacional da história do futebol. Até porque aqueles dois gols se complementam dentro de uma única partida, e uma partida como aquela contra a Inglaterra depois da Guerra das Malvinas. Então, um gol em que ele, digamos assim, mete uma mão na bola completamente clamorosa e invisível. E era evidente que aquilo tinha sido de mão, mas, enfim, felizmente não tinha VAR e aquilo valeu. E depois ele consagra com um gol em que ele dribla meio time da Inglaterra. Felizmente que você não é inglês, né, os outros... mas, porra, eu sei. Eu estava vendo com os ingleses, né, cara? Isso aqui é mais impressionante. Mas os outros dois, o do Pelé, qual o gol do Pelé que a gente escolhe? Né? E você escolheu, eu acho que um gol muito... Fiquei pensando sobre isso. Acho um gol muito acertado. É um gol em que tem a coisa do drible mais desconcertante, que é o balãozinho, e ao mesmo tempo é um balãozinho completamente objetivo, vertical, e o chute dele também é um chute assim meio quase que de bico, no canto do gol, e um garoto de 17 anos fazer aquilo tudo, e é tão lindo e objetivo que mostra, eu acho que justamente a coisa assim tão clara que o Pelé era um homem-gol, né? o rei do futebol, nesse sentido que o que tinha que fazer, ele fazia. E o do Romário é aquilo também, ele faz um movimento de corpo para botar aquela bola. É um gol dificílimo, aquele gol do Romário. Né? Então você escolheu de uma forma muito, eu diria, exemplar, momentos apiciais do gol. Eu tinha a minha ideia, na minha concepção, tanto é que existia um outro gol que eu achava lindíssimo, que era um gol de Pelé naquele contra o País de Gales, que eu acho um dos gols mais incríveis que teve naquela Copa, que eu acho mais bonito do que esse, aquele que Didi lança para ele, corre para receber, ele finge que não vê, muda a lateralidade, é um gol fantástico aquilo ali. Eu tinha pensado naquele, mas achei que aquele gol era exato, porque eu queria 3 gols que as pessoas soubessem de memória, que fosse passado não sei quantas vezes, que reverenciado, que as pessoas conheçam o gesto dos jogadores por completo. E eu sou uma pessoa
menino assim, trabalhei em imprensa muito novo, por falta de emprego, trabalhei em imprensa muito novo e nunca me esqueci. Então, sou um cara que adoro criar sobre informações, né? Sobre como a informação se dá, essas coisas todas. Então, tem muito trabalho de arte meu que é sobre só informação. E então eu vi que mais ou menos que esses gols eram os gols mais informados ao público. Isso que você está falando me fez. Tem um outro trabalho que eu gosto muito, do Harun Farok, que eu também comento nesse texto, que eu vi em 2007 lá na Alemanha, na Documenta, e que é uma videoinstalação aí muito, digamos assim, tecnológica. São 12 monitores e cada monitor trata de um aspecto do jogo. E ele está tratando ali da final de 2006, França e Itália, cujo momento apical do jogo... Que o maior momento não teve bola. Não teve bola, que foi a cabeçada do Zidane no Materazzi. Né? E o jogo foi chatíssimo. A única coisa assim, mais emocionante do jogo foi essa cabeçada. Mas, independentemente disso, é um pouco assim a estrutura cultural e política de uma grande final de Copa do Mundo que tem bilhões de telespectadores. Então, tem uma câmera que está filmando a sala de segurança do estádio naquela final. E aí tem um monitor que está tratando da segurança do jogo. Tem uma outra que está mostrando os comentaristas da BBC vendo o jogo e comentando o jogo, e você só vê os caras vendo e comentando o jogo. Tem umas duas câmeras que são de animações que ele faz a partir das estruturas táticas dos times. Então tem uma câmera que são manchas de cor que mostram a movimentação tática do time da França e uma outra que mostra da Itália. E é muito impressionante no da Itália a força defensiva do time da Itália, porque são manchas de cor muito intensas que se fecham na defesa. E isso, para um jogador como o Zidane, que é um jogador muito plástico, que joga muito sem a bola, e ele não tinha tempo muito para fazer jogada, porque tinha sempre 3, 4. As manchas de jogador da Itália em cima da bola, quando vinha do meio campo para frente, era muito impressionante. E aí eu, enfim, comento, assim, meio que um delírio especulativo, que aquela cabeçada do Zidane, na verdade, é a cabeçada do último grande craque do século XX, que ainda jogava com a bola. Porque o futebol passou a ser só o domínio de campo. Hoje o que a gente vê no futebol é esquemas táticos muito bem articulados, da mesma maneira que nas artes visuais a gente vive de uns anos para cá a idolatria dos curadores. No futebol a gente tem a idolatria dos técnicos, né? A gente sabe muito mais hoje que o Klopp é o técnico do Liverpool, o Guardiola do Manchester City, o Jesus do Flamengo, campeão de 2019, do que a gente sabe propriamente dos times ali e tal. Mas é isso, é um time compacto, que ataca e defende em bloco, um vigor físico impressionante, uma habilidade que também é louvável para garantir a bola e a circulação e a movimentação. Mas aquele jogador que tinha tempo, esse jogador reflexivo, como era o caso do Ademir da Guia e como era o caso do Zidane, ele entra em desespero. E uma nota de rodapé, né, Camilo? Assim, a cabeçada do Zidane foi assim seca, límpida, cristalina, surpreendente como ele jogava. Não é uma cabeçada qualquer também, né? Não tem grosseria nenhuma, né? E não tem grosseria. É uma cabeçada, assim... Uma elegância na cabeçada, né? Agora, uma coisa que eu lembrei, Mariana, quando você falou do som, só lembrando isso, que agora na Euro, no empate da França com a Hungria, fiquei um pouco chocado e um pouco triste com a declaração do Griezmann da França, e tentando explicar por que a França, supostamente um time muito melhor que a Hungria, empatou. Ele falou que tinha 2 fatores de explicação. Um era o calor e o outro era a torcida, como se eles já tivessem se desacostumado tanto à torcida que ele atribui ao fato de que na Hungria pode ter torcida no estádio inteiro, né? A derrota. Se for isso, enfim, vou torcer para a Hungria, porque acho que, enfim, isso aí faz parte. Agora, uma outra coisa, Camilo, que eu lembrei, falando do vídeo do Lula, ainda que você falou da escolha, né? E que remete a uma coisa que você falou no início, como é impressionante que o futebol, talvez agora menos, mas ainda assim, não exige tão necessariamente quanto outros esportes corpos tão atléticos.
o Maradona baixinho, o Romário baixinho, como que tem, e eu acho que quando esses movimentos são destacados sem a bola, isso fica mais evidente, não é o caso do Pelé, que era realmente o atleta do século. O Maradona e o Romário não são atletas do século em nenhum sentido, né? Nem do corpo, do ponto de vista da sua estrutura, de altura, nem do estilo de vida, do modo de se comportar, e que, no entanto, o futebol tem uma margem de liberdade, de movimento e, por consequência, de interpretação que permite a esses corpos um tipo de inventividade, de plasticidade, de beleza, que é algo extraordinário. Assim, né? A gente pensar nesses jogadores como o Maradona e o Romário, e nisso acho que essas escolhas também são muito felizes para chamar a atenção para essa dimensão do futebol de corpos que não obedecem necessariamente a um padrão atlético que se imaginaria fundamental para o esporte, sendo absolutamente decisivos na sua capacidade inventiva ou mesmo poética, tanto para realmente ganhar jogos, realmente para decidir jogos, mas mesmo para proporcionar essa dimensão de poesia que a gente, acho, procura tanto quando vai aos jogos. Esse futebol que você falou, quando você falou da condenação do Zidane, ou de uma época de que o Zidane é representante dos jogadores reflexivos, mas que para isso precisam de tempo, ela vem acompanhada por isso, né, de uma necessidade de agilidade e intensidade na mente e no corpo, que é isso, assim, a questão é, né, como ser tão inventivo, tão criativo, como achar soluções tão imprevisíveis com uma marcação que agora o tempo inteiro é desse jeito. E eu acho nesse sentido, assim, o Cristiano um exemplo extraordinário disso. Eu entendo perfeitamente essa distinção que você faz também, do caráter mais, até de certa maneira, assim, exuberante do ponto de vista de uma beleza que a gente identifica no futebol do Neymar, mas acho também isso, quer dizer, além de tudo, acho que ao Neymar e aos jogadores por vir, acho que vai ser quase incontornável para se tornarem tão decisivos, terem também essa capacidade de concentração e intensidade o tempo todo. Cada vez menos tem tempo morto. Aquela coisa de, às vezes a gente vê, né, jogo de antigamente, tinha um tempo no meio campo, às vezes, mas isso está cada vez mais em extinção. Né? Esse tempo morto é pegado o tempo todo. Eu queria só ler um comentário para passar para o Lula, que é um comentário de um texto do Nuno Ramos, um artista e amigo nosso, e que também é um exímio espectador de futebol, escreve sobre futebol. Tem uma frase dele, um comentário dele num texto na revista Piauí, em que ele diz o seguinte: vejo no futebol quase que um resíduo cultural de contato com o risco e o improvável, o detalhe fatal e a injustiça final, que se opõe às 700 mônadas discursivas, todas voltadas para si mesmas, que organizam o mundo contemporâneo anodizando-o. Eu acho que essa frase dele é muito interessante, porque eu acho que é isso, é o futebol como metáfora desse esporte que, por mais que se adeque a essa intensidade mecânica, física, tática, ainda está exposto ao improviso, ainda está exposto ao risco, ainda é esse lugar de uma experiência trágica e que as injustiças mais violentas se expressam com essa, digamos assim, dissonância entre o resultado e a partida. Eu fico pensando, se a gente pega na literatura, se pega na poesia, tal, há uma certa valorização do jogador clássico, como se fosse o poético, fosse aquele jogador clássico, como era Ademir da Guia, né? Aquele que poderia alterar todo o ritmo de uma partida com uma jogada, poderia retardar, poderia acelerar, poderia ter o domínio de todo, como se isso fosse a magia, né, da poética, não fosse o gol fulminante, esse momento plástico. Eu não sei por que se os poetas deslocam para o jogador clássico, que a gente tende nesse jogo dinâmico, não ver, né? Não ver. Aquele jogador que desarma tanto quanto arma, eu acho isso de uma beleza extraordinária.
Isso que o Lula falou numa hora, né? A gente não sabe se vai sair o gol, mas é bonito. Eu acho que dá ensejo também para lembrar, né? Durante muito tempo, no Brasil, teve uma espécie de dualidade que eu sempre achei uma falácia, que era essa dualidade entre jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar. E isso era muito assim emblemático nos exemplos, né? Jogar bonito e perder, Seleção Brasileira de 82, jogar feio e ganhar, a Seleção Brasileira de 94. Primeiro, eu não sei se a Seleção de 94 foi só feia, mas independente disso, o que isso oblitera completamente é que você pode jogar feio como em 90 e perder, e jogar bonito como em 70 e ganhar. Ou seja, na verdade, ninguém escolhe se vai ganhar. Todo mundo quer ganhar. O que você escolhe, o que você pode escolher em alguma medida, é o jeito de jogar. Eu tinha mais uma pergunta para o Lula, agora mudando um pouquinho de assunto, ainda sobre futebol, mas dentro de uma outra perspectiva também da psiquiatria, pensando na sua experiência com a psiquiatria. Porque recentemente eu li um texto do Marco Antônio Coutinho Jorge, que ele fala do valor civilizatório do futebol como uma possibilidade de sublimar pulsões violentas do humano. E aí uma segunda experiência também que eu tive, por coincidência, essa semana, é que eu fui ao CCBB ver a exposição da Nise da Silveira, e lá tinha uma frase sua, Lula, e assim que eu saí de lá, reassisti o filme dela, que é com a Glória Pires, e aí me chamou a atenção, que eu juntei essas duas coisas, de uma cena antes dela apresentar, antes dela dar aos pacientes esquizofrênicos do hospital psiquiátrico as telas e a tinta para pintura, ela pega o pano da camisa de um dos pacientes, faz uma bola de futebol e começa a jogar futebol com eles. E aí eu queria te perguntar um pouco também desse lado terapêutico do futebol, para fechar, mas se alguém tiver mais algum comentário final também, a gente pode emendar. Acho que todo esporte é muito... A gente quer ver vida desse pessoal, é muito bom. Uma coisa mais que me chamava a atenção é que eu organizava time. Tinha aquele jogador Afonsinho, e eu organizava uns times com os clientes, e o Afonsinho organizava uns times com aqueles jogadores, tal. E a gente ia, muitas vezes ia para Paquetá, levava os meninos para jogar, ou então ia aqui no campo da UERJ, eu dava uma de técnico, organizava o time com aqueles cacete e tudo jogar. E a gente treinava, tinha aspecto tático, brincava disso tudo, né? A Afonso levava aqueles jogadores, veio Conceição, que ainda joga extraordinariamente, era uma aula para a gente e tal. Não havia, assim, entre os clientes ali, quem era mais grave, quem era menos grave, tinha um contato maior com a realidade, quem não tinha um contato maior com a realidade. Desaparecia por completo. Aquilo ali era vida para ele. Aquilo ali era vida. Aquele cliente mais fora da realidade, ali está na regra do jogo, se jogava bem, disputava uma partida, uma coisa assim, extremamente bonita. Eu achava isso, que não tinha as lideranças, não tinha nada de patológico naquilo ali. Aquilo ali você oferecia uma coisa de vida. Eu dizia, assim, você tem uma vida, esse pessoal, sim, maravilhosa, né? Muito bom, Lula. Obrigada por esse relato. Eu queria então agradecer aos três, Lula, Pedro e Camilo, por participarem desse podcast. Adorei a conversa. Obrigada a você também que nos ouviu até aqui. E se você ficou interessado em ler o texto Futebol e Arte, escrito pelo Camilo, acesse o site premiopipa.com e vá à aba Textos. E se quiser saber mais sobre as referências feitas durante este episódio, elas estarão disponíveis em premiopipa.com/podcast, abaixo do resumo deste 18º episódio. Obrigada e até a próxima!